Hello, boys and girls, galerinha do oitavo e do nono ano. Ok, a partir de agora, né, até o fim aí do ano, a gente tem poucas aulas aí para a gente gravar. E aí o assunto meio que a gente vai unificar os assuntos aí, porque são assuntos bem semelhantes, né? A gente tratou muito no nono ano, tratou muito ali Asia, né? E oitavo ano a gente tratou das Américas e agora a gente vai ambos para North America. Então, a gente tem provavelmente mais 3 ou 4 semanas de aula, então hoje a gente vai ver sobre Canadá e as próximas 2 aulas serão sobre United States of America, whether you like it or not, is the most important country it had ever been in the history of humankind, ok? Então, as far as we know, né? Desde que a gente tem conhecimento, the United States of America foi o país, a nação mais importante que já surgiu na história da humanidade, certo? Então, é mais do que justo que a gente dedique 2 aulas aos Estados Unidos da América, em todos os sentidos, tá, gente? A gente, antes que alguém diga assim, mas e Roma, mas e blá, 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 em todos os sentidos, culturalmente, quando você vai somando tudo, né? Língua, tudo, não é só bélico, não é só domínio econômico, não é só isso, não. Mas hoje a gente está aqui para falar de Canadá, o que é um país espetacular, gente, espetacular. E eu tenho muito prazer de dar essa aula aqui para vocês, para a galera aí jovem, tá certo? Que daqui a mais um pouquinho, daqui a mais uns 5 anos, vocês vão estar pensando, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer para mim? 4, 5 anos aí. O que é que eu quero para minha vida? E aí, esse país espetacular que é o Canadá, cheio de recursos, cheio de potencial para crescimento, cheio de coisa interessante, é uma alternativa boa para quem, por acaso, em algum momento se cansar dessa loucura aqui, essa safadeza que é o Brasil. Desculpa aí a palavra, desculpa, tá? Mas a gente vai chegando a certa idade que a gente já não tem mais estômago para ver o que é que fazem. O país Brasil é um país espetacular, mas os políticos, a safadeza dos políticos destrói tudo, destrói. Anyway, a gente não está aqui para falar do Brasil, a gente está aqui para falar de Canadá. E aí, cada um vai aprender. Quem quiser mais informações, tá? Eu falo Canadá, muita gente tem coisa de ir para os Estados Unidos, mas assim, o Canadá tem uma política de imigração, né? De assim, se você quiser ir para o Canadá, você é bem-vindo, principalmente vocês jovens. Ele tem interesse nesse perfil, a pessoas jovens com família ou dispostas a construir família, qualificadas, não quer qualquer pessoa, quer uma pessoa qualificada, então vamos estudar, vamos fazer uma faculdade bem feita, vamos adquirir experiência, e English. English, fundamental. De preferência, também o francês é interessante, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre Canadá. Canadá, depois, se alguém quiser mais informações, tá, gente? A gente pode até falar sobre isso aí, galerinha do oitavo e do nono ano. Até porque meus filhos também falam embora, né? Os dois falam. Não sei até que ponto isso vai ser uma realidade ou não. Eu não me meto na vida de ninguém, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas a gente morou lá, então eles ficam nessa. Canada is a country in North America, right? Its 10 provinces are three territories extend from the Atlantic to the Pacific and northward into the Arctic Ocean, covering 9.98 million square kilometers, 3.85 million square miles, making it the world's second largest country by total area. Ok? Então, Canadá é aí um país da América do Norte e, trocando em miúdos, é o segundo maior país do mundo, se somados todos os territórios.
its southern and western border with the United States, que eu vou dizer a quilometragem aí da fronteira, is the world's largest binational land border. Eita, isso daí eu não sabia. Então, faz a sua fronteira no sul e no oeste com os Estados Unidos da América e é a maior fronteira entre países, fronteira do ponto de vista de terra, né? de continental. Canada's capital is Ottawa, and its three largest metropolitan areas are Toronto, Montreal, and Vancouver. Então, Ottawa é a capital do Canadá e as grandes regiões metropolitanas são Toronto, Montreal e Vancouver. Ok? Então, país espetacular. Indigenous people have continuously inhabited what is now Canada for thousands of years. Beginning in the 16th century, British and French expedition explored and later settled along the Atlantic Ocean. As a consequence of various armed conflicts, France ceded nearly all of its colonies in North America in 1763. In 1867, with the union of 3 British North American colonies through Confederation, Canada was formed as a federal dominion of 4 provinces. This began, and creation of provinces and territories, a process of increasing autonomy from the United Kingdom. This widening autonomy was highlighted by the Statute of Westminster in 1931 and culminating Canada Act 1982, which severed the vestiges of legal dependence of the Parliament of the United Kingdom. Então, trocando em miúdos novamente, os povos indígenas, acredita-se que estiveram lá por milhares de anos, tá certo? Mas aí, a partir do século XVI, os britânicos e os franceses começaram a explorar essa região, tá certo? E aí, briga vai, briga vem, briga vai, briga vem, e os britânicos, eles acabam meio que dominando aquela região, tá certo? Os franceses acabam meio que abandonando, mas a influência ainda ficou naquela região, já que você ainda tem várias províncias ali, né, que tem o francês como língua oficial, ok? E aí, mas o Canadá não foi um país assim que lutou, digamos assim, pela sua independência, né? Inclusive, teve uma lei criada em 1982, Canada Act, ok? Make up the Constitution of Canada, e aí cria, e aí de maneira pacífica o próprio parlamento britânico, em 1982, cria uma própria Constituição para o Canadá. Inclusive, o Canadá, até hoje, entende que a rainha da Inglaterra é a rainha deles, mas, assim, a rainha não tem influência nenhuma, né? Tanto é que eles têm um primeiro-ministro, tá certo? Eles têm um primeiro-ministro que é... eu esqueci o nome dele agora, mas é bem popular lá, que é... Esqueci o nome dele, mas ele é bem popular, assim, bem popularzão, um cara bem carismático, assim, digamos assim, né? Ele entrou mais ou menos na época de Obama, ele e Obama estavam super bem, né? Porque os caras super carismáticos. Obama saiu porque no processo republicano, né, dos Estados Unidos, em que o presidente ele pode no máximo ter 2 mandatos, e no Canadá você pode, como primeiro-ministro, você parece que passa menos tempo, não sei, realmente eu não sei, mas assim, você pode permanecer como primeiro-ministro, tá? E aí é por aí. Okay, Canada is a parliamentary democracy and a constitutional monarchy, certo? Uma democracia parlamentar e uma monarquia constitucional, tá? A monarquia que tem constituição. In the Westminster tradition. Okay, the country's head of government is the prime minister, que é, aqui, ele aqui, Justin Trudeau, cara bonitão, carismático. Então, ele tem sido aí o primeiro-ministro aí desde a época de Obama, então ele deve estar uns 10 anos já. Who holds office by virtue of their ability to command the confidence of the elected House of Commons. And it's appointed by the Governor General representing the monarch. Então, eles têm um governador geral, que representa a monarquia,
who serves the head of state. Então, ele é, digamos assim, o presidente, né? O primeiro-ministro é quem gerencia lá a questão política, lá no Canadá. Tá certo? Então, vamos lá para etymology. While a variety of theories have been postulated for etymological origins of Canada, the name is now accepted as coming from St. Lawrence Iroquoian word Kanata, meaning village or settlement. Então, o nome Canadá vem dessa palavra Kanata, que significa vila ou lugar onde as pessoas resolvem ficar, né? Settlement, não sei que palavra pode ser substituída por settlement, mas é quando as pessoas vêm em algum lugar e escolhem aquele lugar para ficar. That's a settlement. Ok? Então, mais ou menos por aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história do Canadá. Indigenous people, né? A gente viu aqui. Inclusive, é interessante, ó, vamos ver aqui, acho até interessante porque os indígenas do Canadá, né, são aquele pessoal que vive em, como é que a gente chama eles mesmo, que moram em iglu, que moram ali aqui nessas regiões frias, né? São os índios de lá, né? Ups. Aqui são várias tribos indígenas. Aqui, acho que aqui são todos, né? Aqui são todos que a gente vai encontrar até aqui, Estados Unidos, era North America, pessoal da América do Norte, de uma maneira geral, tá? Então, voltou aqui, history. First Nation, Inuit, and Métis. Okay, the first inhabitants of North America, John hypothesized, have migrated to Siberia, né? Então, Bering Land Trade. Então, tem uma Beringia, né? Tem o Estreito de Bering, lá na Sibéria com o Alasca, né? Então, imagina-se que o pessoal lá da Sibéria conseguiu, né? Conseguiu cruzar, tá certo? Então, esse estreito aqui, ó. Defined to the land and maritime, maritime, Russia. Então, imagina-se que aqui, ó, que talvez, né? Talvez ali os continentes fossem mais próximos, né? Talvez ali no momento, lá no momento da Era do Gelo ali, né? O final da Era do Gelo, você tivesse como cruzar, né? Por cima do gelo ali, você conseguisse, andando por cima do gelo, você conseguisse chegar do outro lado, né? Tá vendo aqui, ó? Então, um dia também eles foram conectados, tá? Então, isso acredita-se que, dessa forma, os indígenas vieram de lá, ok? Vamos descer para a história aqui. Ok, falamos aqui. Although not without conflict, European Canadians' early interaction First Nations and Inuit were relatively peaceful. First Nations people play a critical part in the development of European colonies in Canada. Okay, particularly for their role in assisting European couriers, the boy and voyagers in the exploration. Ok, então os indígenas aqui, ó, até ajudaram no começo os colonizadores, né? Os bichinhos não sabiam o que estava esperando por eles, né? Então, colonização europeia. It is believed that the first European to explore the east coast of Canada was Norse explorer Leif Erikson. Eita, Norse, o povo Norse é o povo lá ainda, pessoal lá pré Grã-Bretanha, né? Então, o povo que vivia ali na Grã-Bretanha antes, que exatamente os Norse tem a relação com os Vikings, é um povo que tem a relação com os Vikings, ok? Pessoal que veio da Escandinávia. Esse explorer Leif Erikson.
Leif the Lucky, Leif o sortudo. Was North explorer from Iceland, então ali também da Islândia, né? Second, North America, half a millennium before Christopher Columbus. Não sei onde é que vão tirar essa informação, mas 1000 anos antes de Cristo. Não, AD. AD é BC, é que é isso. Ok? Então, 1000 depois. Mas depois ali, quem chegou mesmo foi a Cristóvão Colombo, né? Que chegou aqui a descoberta do continente americano. Então, British, mas vamos lá para o que interessa. British North America, ok? The Royal Proclamation of 1763 established First Nation treaty right, created province of Quebec out of New France, and annexed Cape Breton Island to Nova Scotia. St. John Islands, now Prince Edward Island, became a separate colony in 1769. To avert conflict in Quebec, the British Parliament passed the Quebec Act, parará, parará. Então, aqui teve um debaclezinho, teve uma brigazinha, né, entre os franceses e os britânicos aí para controlar, tá certo? Esse território que era estratégico para eles, mas aí eles também estavam de olho na Revolução Americana, tá certo? Então, ó, vamos lá, estavam sempre ligados à linha que estava acontecendo no sul ali. Ó. Então, after the successful American War of Independence, the 1783 Treaty of Paris recognized the independence of the newly formed United States and set the terms of peace, ceding British North American territories south of the Great Lakes and east of the Mississippi River to the new country. The American War of Independence also caused a large out-migration of loyalists, the settlers who had fought against American independence, ok? Então, depois da guerra, né, da independência e do sucesso dos americanos em conseguirem a sua independência, aí o Tratado de Paris de 1783 é o primeiro a reconhecer o novo, né, Estados Unidos da América. Inclusive, eu posso até estar enganado, mas aí é nesse momento que, como um presente, os franceses mandam para os Estados Unidos, mandam construir a Estátua da Liberdade. Né? Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade é um presente dos franceses. Né? Eles mandam dizendo assim, parabéns. Né? Que causa também uma revolta imensa lá na França, porque enquanto isso os franceses morrendo de fome, né? E o Luiz lá vai o trem, querendo aparecer, presente caríssimo, né? Imagina uma estátua dessa, gente, custa milhões e milhões de dólares, né, para se construir. Imagina naquela época o quanto que não custou, né, essa Estátua da Liberdade. Então, foi um baita presente, o povo passando fome lá. Alguns anos depois, o rapazinho foi para a guilhotina. A forca é a mesma coisa, não? Não, forca é enforcado, né? Guilhotina. Foi para guilhotina para querer deixar de aparecer. Então, mas isso daí, em relação ao Canadá, causou, né, fez com que houvesse uma migração razoável, tá certo, de cidadãos, né, de pessoas indo para o Canadá, porque as pessoas lutaram contra, na verdade, a independência americana, e aí depois disseram, opa, se eu ficar por aqui, pode dar ruim para mim, tá certo? Então, aqui, ó, aí aqui, many moved to Canada, particularly Atlantic Canada, where their arrival changed the demographic distribution of the existing territories. New Brunswick was in turn split from Nova Scotia as part of reorganization loyalist settlers in the Maritimes, which led to the incorporation of St. John, New Brunswick. Ok? Então,
the desired responsible. No. Confederation and expansion. Okay. Então, aqui, Confederation Expansion, following certain constitutional conferences, the North America Act became Canada Confederation July 1st. Então, 1º de julho de 1867, com essas 4 províncias, Ontário, Quebec, Nova Escócia e New Brunswick. Ok? Early 20th century. Então, começo aqui do século XX. Aqui já começa a ficar mais interessante aqui. Because of Britain still maintained control of Canada, foreign affairs under the British North American Act, this declaration of war, 1914, automatically brought Canada into World War I. Então, o Canadá, como fazia parte da Grã-Bretanha, né? Da monarquia britânica, então, automaticamente, ele já entra na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, the Great Depression, the early 30s, saw an economic downturn. Então, aqui a depressão, né? 1929 foi a grande crise. 1930 e essa década de 30 foi ruim para o mundo de uma maneira geral. Contemporary era. Financial crisis of the Great Depression had led the Dominion Newfoundland to relinquish responsible government in 1934 and become a crown colony ruled by a British governor. After 2 referendums, Newfoundlanders voted to join Canada in 1949 as a province. Okay? Então, aqui, basicamente, a gente vai falar aqui que, nesse momento aí contemporâneo, o Canadá passou a crescer bastante, tá certo? E se transformou numa nação que, na verdade, hoje tem um problema. Tem um problema de mão de obra, né? Pessoas precisando de pessoas para trabalhar, tá? Então, é uma coisa bem interessante mesmo, né? Assim, a gente imaginar, nós brasileiros imaginarmos isso, né? Imagina a gente vivendo em um país, gente, que falta gente para trabalhar. Tem muito trabalho e pouca gente para trabalhar. Então, é o Canadá. O Canadá é esse tipo de país, tá certo? E é por isso que né, se alguém quer viver uma vida melhor, se alguém quer saber o que é morar num país, né, assim, desenvolvido, um país com estrutura melhor, o Canadá é uma excelente opção, né? Você tem outras opções aí ao redor do mundo, mas eu falo isso porque o Canadá, ele é assim um dos países que assim mais tem as portas abertas, assim, digamos assim, né? Seria o mais fácil, digamos assim, né? Portugal, talvez, para a gente, nós brasileiros, também seja uma forma fácil de ir. Não sei, talvez alguns países da Europa. A China nem tanto, porque a China, apesar de estar crescendo muito, mas a população é muito grande, né? Então, eu diria assim que realmente, hoje, o Canadá, dos países desenvolvidos, né, o mais interessante para quem é jovem é esse mesmo, tá? Vamos aqui para Geography. By total area, including its waters, Canada is the 2nd largest country in the world after Russia. Como eu já falei. By land area alone, however, Canada ranks 4th. Okay, due to having the world's largest proportion of freshwater lakes. Interesting. Stretching from the Atlantic Ocean east, along the Arctic Ocean to the north, the Pacific Ocean in the west, the country encompasses. Tarará, tarará, tarará. Interessante. Então, se você for somar a área do país todo, o Canadá é o 2º maior do mundo. Mas porque tem muitos rios, tem muitos lagos. Então, se você subtrair esses lagos, essa área de água, ele passa a ser o 4º maior do mundo. Ok? Então, continuando. Canada has also a vast maritime terrain with the world's longest coastline of blah, 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 blah. Então, a maior costa do planeta Terra também é do Canadá. Então, muitas ilhas, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Se a gente vier aqui para esse mapinha aqui, ó, a gente vê Greenland, na verdade, não pertence ao Canadá, né? Groenlândia, é Groenlândia que chama Groenlândia,
não pertence ao Canadá. Na verdade, a Groenlândia pertence à Dinamarca, tá? Pertence a um país de outro continente, isso mesmo. E o Alasca, aqui que vocês estão vendo, não pertence também ao Canadá, pertence ao continente americano. O Alasca um dia pertenceu à Rússia, o que hoje é a Rússia, né? Ou antes da União Soviética. Não sei se era a Rússia também. Ok? Então, essa área aqui é a área do Canadá. Veja como ela é toda picadinha, né? Basicamente, boys and girls, basicamente a população do Canadá, né? Ela é uma população pequena pelo seu tamanho, mas basicamente a população do Canadá, ela fica nessa região aqui, né? Fica nessa região aqui, assim, mais ou menos, né? Daqui para cima, essa região aqui para cima, aqui, essa região aqui, essas ilhas aqui, né? Essa região aqui praticamente é inabitado porque é muito, muito frio. Okay? Então, a galera fica mais nessa região aqui. Deixa eu mudar a cor aqui agora para vocês verem. Fica nessa... Oh, eita, fiz errado o quadrado. Mas deu para entender, né? Deixa eu... deu para entender. Fica nessa região aqui, ó. Oh, também ficou errado. Bom, anyway. Fica nessa região aqui, mais de baixo, mais na fronteira com o território americano. Tá certo? Bom, então tem florestas boreais, tá certo? Tem região ártica também, né? Tem montanhas também, tem muitas montanhas. Rocky Mountains, que eles chamam isso daí, Rocky Mountains, o que Rocky, né? Montanhas rochosas. Também tem a Canadian Prairies, né? Que é como se fosse uma espécie de cerrado também, tá certo? Que aí é muito interessante do ponto de vista da agricultura, tá certo? E também é um país que tem muita, né? Como a gente já viu, tem muitos lagos, então também tem muita espaço para agricultura, apesar de que a gente não vai, por conta do clima, né? Não vai ter muita oportunidade, tá bom? A biodiversity, então 15 terrestrial and 5 marine ecozones, então tem muita diversidade, né, de animais mais acostumados com regiões mais frias, tá certo? Porque afinal de contas lá é frio para chuchu, né? Então a gente tem que ter muita biodiversidade, inclusive tem regiões aí que as pessoas veem baleias, gente, é bem legal mesmo. Climate. Aqui, pela imagem, aqui vocês já conseguem ter uma ideia, né, do que é o climate. Olha só. Aqui tem uma região aqui, ó, ainda vermelhinha, amareladazinha, aqui um verdinho aqui ainda, um pedacinho pequeno. Aqui você vai ver frio, vai ver muito frio e congelante, né? E aqui, ó, warm, aqui esses roxozinhos, ó, Mediterranean Continental. Então, um friozinho gostosinho. Esse Mediterranean Continental é um friozinho assim, digamos assim, legalzinho, gostosinho, né? Então, let's go, let's go. Government and politics, a gente já falou sobre isso, né? Com tradições liberais, tá certo? É uma democracia completa. Canadá is a full democracy, tá certo? Com um primeiro-ministro, né, como gestor, tem um representante aí da monarquia, para efeitos, né, a rainha deles é a rainha Elizabeth II, né, a rainha lá da Inglaterra, mas eles não devem satisfação nenhuma a ela, praticamente, né, a rainha é a Queen Elizabeth II, tá certo? Mas não tem influência nenhuma, tá certo? E aí vai ter também um sistema parecido também nas províncias, vai ter seus governadores, tarará, tarará, e por aí vai. Né? A questão da lei também é muito similar com a brasileira, né? Sistema legislativo, judiciário, e por aí vai. Bom, boys and girls, agora falar um pouquinho sobre o homework. O homework de vocês é um homework bem legal, principalmente para quem tem interesse em aprender sobre o Canadá, quem tem interesse em um dia viajar para lá. O homework é procurar uma
cidade importante do Canadá. Pode ser Ottawa, Ontario, eita, me esqueci agora. Toronto, Vancouver. Procurem aí uma cidade grande do Canadá e façam uma pesquisa de população, clima, como é que é do ponto de vista econômico, se é fácil de arrumar emprego ou não, tá certo? Vocês fazem essa pesquisazinha, vocês colocam lá no Class App, né? Colocam no Google Tradutor, colocam no Class App e mandam para a gente dar aquele feedback, tá bom? Então, novamente, aula para oitavos e nonos anos, e a gente fica assim até o fim do ano, ok? See you later, alligators.